Aviva, aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar essa nação com tremendo avivamento. Vem Espírito, vem queimar. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Canta com toda a força da tua voz, vem. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu achei ruim porque Edmilson falou que a gente não pode jogar a toalha. Como é que eu vou fazer com a minha toalha? Como é que vai? Moisés Rocha sem toalha, não dá, né? Eu quero agradecer essa última pregação. Nós vamos desaguar na adoração. Eu quero agradecer o carinho de vocês comigo. Quero agradecer também você que adquiriu o meu material. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Gostaria de convidar você a me seguir no canal no YouTube. Muito despretensioso, nós começamos a postar um vídeo por semana, mas um conteúdo grosso, uma coisa que ninguém parou para pensar. E aí rapidinho nós estamos completando quase 150 mil inscritos, mas é um videozinho por semana, no máximo 2. Então você pode, Comunidade Filho de João Batista, é o meu canal no YouTube, onde eu estou me dedicando a dar ensinamentos assim, coisas que eu descobri na Bíblia que talvez você não parou para poder pensar. O tema agora é renovação carismática, convidada a testemunhar e propagar o batismo no Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós não temos dúvida de que a Igreja Católica é, por excelência, a igreja fundada por Jesus Cristo. Nós temos no cânon romano mais de 20 mil santos canonizados. E alguns desses santos canonizados tiveram uma relevância muito grande por causa da sua inteligência. Eles ajudaram a manter a doutrina católica, defenderam a fé com dogmas, lutaram contra cismas e, além de santos, também são doutores da igreja. Dentre esses santos, nós destacamos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino diz que nós temos mais de 30 itens que nós podemos elencar, que provaria para qualquer pessoa que a Igreja Católica é a única igreja fundada por Jesus Cristo. Mas ele destaca uma. A Igreja Católica sofre uma perseguição cruenta, dura do inferno. O sentimento que Santo Tomás de Aquino tem é que o inferno não faz outra coisa a não ser se reunir diariamente para destruir a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabe que o poderio da igreja o detém.
Então a igreja não respira 5 segundos sem tomar um chute, um soco na boca do estômago, e você sabe disso. Nós estamos nesse tempo de pandemia vendo o quanto que a igreja está sofrendo, apanhando nos últimos anos. Parece que há uma revolução, e é uma revolução sim, também cultural, mas também religiosa, trabalhando para a destruição dos valores morais e da fé cristã. E a igreja está sofrendo. Ela não respira 30 segundos, 5 segundos sem apanhar. A notícia boa é que Jesus diz no primato de Pedro, em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja católica. Pode aplaudir, nunca. Isso vem acontecendo agora? Claro que não. Isso vem acontecendo há 2000 anos, desde a fundação da igreja. Essa crise que nós estamos vendo hoje, quem me ouve diga amém, também aconteceu em 1960. Então, em 1962, o Papa João 23 convocou o Concílio Vaticano II. Sabe essa oração? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, que é a oração oficial da igreja para pedir o Espírito Santo. Quem compôs essa oração foi o Papa João 23, na abertura do Concílio Vaticano II. Para você entender o que é um concílio, é como se a igreja se fechasse espiritualmente para buscar de Deus respostas para um momento específico que ela está passando. Portanto, em 1962, quando o Papa João 23 inicia um concílio, que não é uma coisa qualquer, Deus vai ter que falar durante esse concílio, e ao convocar e invocar o Espírito Santo para participar do concílio, profeticamente, o Papa João 23 está entregando ao Espírito Santo as respostas que o concílio precisa. O conselho então sai de 1962, percorre por 1963, percorre por 1964 e ele vai finalizar em 1965, 3 anos depois, e já não é mais o Papa João 23, agora é o Papa Paulo VI. Diga comigo, um concílio não é uma coisa qualquer. Um concílio que dura 3 anos não é uma coisa qualquer. Um concílio que começa com um Papa e termina com outro Papa não é mesmo uma coisa qualquer. O legal é que começa o concílio em 62, com João 23 invocando o Espírito Santo, e 3 anos depois termina com Paulo VI, também entregando o novo tempo da igreja ao Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado, o Espírito Santo vai responder. Fala para quem está de um lado e do outro, o Espírito Santo vai responder. O que é que foi discutido no concílio? Um monte de coisa. Porque uma reunião de 3 anos é uma reunião de 3 anos. Se você quiser entender tudo isso, está num documento grosso, chamado Compêndio Concílio Vaticano II. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou teólogo. Existe uma linha teológica católica que acha que o concílio fez um mal para a igreja. Alguns problemas que nós temos hoje, inclusive litúrgicos, é por causa da abertura que o Concílio Vaticano II deu. Eu não tenho cacife para discutir isso, porque eu não sou teólogo. Uma outra linha teológica católica acredita que o concílio melhorou muitas coisas na igreja. Volto a dizer, se foi bom ou não, eu não tenho cacife para discutir isso. Não estou aqui defendendo concílio ou não. Eu sou só um leigo. O detalhe é que uma reunião de 3 anos com 2 papas, que começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo, alguma coisa boa vai acontecer, claro que vai. A igreja está pedindo solução. E dentro do concílio foi discutida uma palavra italiana chamada aggiornamento, que na verdade não é D, é 2G, seria aggiornamento. Mas aí você dobra a língua. Fala comigo, aggiornamento. Fala para quem está do seu lado, aggiornamento. Fala para quem está do outro lado, aggiornamento. Fala para quem está atrás de você, aggiornamento. Fala para quem está na sua frente, aggiornamento.
O que é adornamento? Na sua tradução do italiano para o português seria: a igreja precisa retornar às fontes. Por isso essa palavra adornamento foi muito falado no concílio como retorno às fontes. Sobre a ação do Espírito Santo, a igreja começa a entender que o protótipo, o modelo da igreja é a igreja primitiva. Quem é a igreja primitiva? É os Atos dos Apóstolos. Então, quando a igreja começa no concílio olhar para os Atos dos Apóstolos, e olhando os Atos dos Apóstolos, eles entendem: nós precisamos voltar à verdade, nós precisamos voltar a levantar missionários, nós precisamos abrir as portas de nossas paróquias, nós precisamos mudar nossa forma de evangelizar. Ou seja, se o protótipo da evangelização universal é os Atos dos Apóstolos, nós precisamos voltar às fontes, ao adornamento. O que é voltar à fonte? A igreja precisa voltar lá em Pentecostes. Porque foi a partir de Pentecostes que a igreja primitiva nasceu, e todas as qualidades e virtudes que a igreja teve e tem até hoje, aleluia, é fruto do derramamento do Espírito Santo. Então, durante 3 anos, a igreja, não nessa linguagem carismática, numa linguagem teológica, ela entendeu que a igreja precisava voltar àquele primeiro amor da verdade, da radicalidade, né? E não tenha medo da palavra radicalidade, porque radicalismo é o exagero, o excesso, o fanatismo. Radicalidade vem de raiz, original. A igreja entendeu: a gente precisa voltar lá para as origens, retorno às fontes, adornamento. Onde está a origem? Atos dos Apóstolos capítulo 2. Quem está me ouvindo, diga bem. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo vai fazer alguma coisa aí. Termina o concílio, o Papa Paulo VI então faz uma oração mais ou menos assim: Espírito Santo, nós te pedimos que possa levantar na igreja tudo isso que nós discutimos aqui. Passaram-se 2 anos, 1997, nasceu a Renovação Carismática Católica. Eu achei ridículo as suas palmas. Eu vou dar notícia de novo. Eu me senti pregando aqui na igreja de crente. Um concílio de 3 anos com 2 papas, que começa com o Espírito Santo, termina com o Espírito Santo, voltar ao Atos dos Apóstolos, a radicalidade, a verdade, ao original, adornamento, retornar às fontes. 2 anos depois, o Espírito Santo soprou na igreja e nasceu a Renovação Carismática. Moisés, você está vendendo o seu peixe porque nós estamos num congresso da renovação? De jeito nenhum. O primeiro papa que abriu a boca para falar disso foi o Papa João Paulo II. E ele disse 2 coisas, e você vai aplaudir quando eu dizer. Primeira coisa, o Papa João Paulo II disse assim: a renovação carismática foi a resposta do Espírito Santo para o Concílio Vaticano II. O Papa João Paulo II abraçou a renovação carismática, bancou a renovação carismática, porque ele entendeu: se nós temos que voltar para os Atos dos Apóstolos, se nós temos que voltar às origens, adornamento, se nós temos que voltar para as fontes, a renovação carismática é uma resposta do Espírito, dizendo: igreja, é isso que vocês precisam. Segunda coisa que o Papa João Paulo II disse: graças à renovação carismática católica, o Espírito Santo continua viva na igreja de Jesus Cristo. Pode aplaudir. Sai o Papa João Paulo II, entra o Papa Bento XVI, hoje emérito. E quando perguntaram para ele sobre a renovação carismática católica, no dia de Pentecostes, após uma homilia na casa de Santa Marta,
ele disse aos 4 ventos: eu espero dos carismáticos uma nova evangelização na igreja de Jesus Cristo. Renuncia o Papa Bento XVI, entra o Papa Francisco, e eu estava no jubileu de 50 anos da ECC. Eu estava lá, na Praça de Roma. Eu vi com os meus olhos o Papa Francisco dizer do anúncio do cáris e da expectativa que as comunidades, as expressões carismáticas, que ele muito bem chamou de corrente de graça, ele espera. E ele diz: o meu desejo é que as paróquias se abram para querigma, para seminário de vida no Espírito, e que todas as paróquias sejam batizadas no Espírito Santo. Estou dizendo isso para você dizer que tudo aquilo que nós somos tem um fundamento. Então, se alguém abre a boca para dizer que a origem da renovação carismática é protestante, é gente burra que não lê. A renovação carismática não nasceu na igreja protestante. Claro, nossa condição carismática católica precisa testemunhar esse Espírito e batizar a terra inteira. Pode aplaudir, nós temos que batizar. E a renovação carismática nasceu cumprindo o seu papel? Sim. Vieram os querigmas, os seminários de vida no Espírito, as apostilas. Quem aqui é da época da ofensiva nacional? Eu já fui coordenador da secretaria Pedro, os pregadores, não é isso? Davi eram os músicos, Marcos, os jovens, Moisés, secretaria de intercessão. Nossa, eu estou ficando velho para dedéu. Meu Deus. E graças a Deus a renovação carismática, como uma resposta do Concílio Vaticano II, começou a testemunhar o batismo no Espírito Santo sobre a terra, sobre o Brasil. Gente, as igrejas encheram de novo. Muitos irmãos que tinham ido para a igreja evangélica, sabendo que agora tem católicos daquele jeito, voltaram para a igreja católica de novo. Muitos irmãos que viviam nas falsas doutrinas voltaram a professar a fé que Jesus Cristo é o Senhor. Então Deus levantou uma geração de jovens, de seminaristas batizados, uma legião de sacerdotes carismáticos. Então vieram as missas de colibetação, os secos de Jericó, os passeios com o Santíssimo. Então vieram as bandas, os ministérios, os evangeliza show, vieram os CDs, os leigos começaram a pregar, porque uma das coisas que o concílio discutiu foi isso, foi o parágrafo 900 do Catecismo da Igreja Católica. Está escrito assim: é por meio dos leigos que os homens devem conhecer a verdade, e a ação do leigo é tão importante que sem ele, na maioria das vezes, o sacerdote não conseguirá sucesso no seu ministério. O que foi discutido? O Catecismo da Igreja diz que o sucesso do sacerdote na paróquia é ter bons leigos que testemunham, fazendo base para o ministério dele. Então, se eu estou pregando aqui hoje, ou bem ou mal, é graças ao Concílio Vaticano II, porque até o Concílio Vaticano II o leigo não podia pregar. Se nós podemos cantar hoje, ter bateria na igreja hoje, é graças ao Concílio Vaticano II, porque até então era em latim, foron, só órgão. Por isso que as pessoas ficavam rezando o texto na missa, porque esperando a hora da comunhão, ninguém entendia latim. Então, do Concílio Vaticano II para cá, a igreja abriu as portas para os leigos, e por isso os leigos vieram com essa inspiração da renovação carismática e do batismo no Espírito Santo, e começaram a assumir os seus postos de sentinelas na casa de Israel, como profetas e profetisas. Começamos a rezar o texto nas casas, a evangelizar, começamos a andar com Bíblia debaixo do braço, começamos a ser perseguidos porque andávamos com Bíblia debaixo do braço, começamos a divulgar jejum, penitência, rosário, começamos a falar de novo de orar na madrugada, orar no monte, de 1000 Ave Maria, quaresma de São Miguel, jejum de Daniel. Então nós éramos chamados de louco, porque nós era muito louco mesmo. E onde é que chegava balavas de estruturas? Eu me levantei nessa geração. Uma explosão de 1994, 26 anos atrás, onde eu entrei um dia doido, vestido de preto, com sangue, caveira. Eu escutava Sepultura, Nirvana, Megadeth, Iron Maiden, cabelo batendo na bunda.
pichador, roqueiro louco, entrei num grupo de oração, fui batizado numa noite de segunda, 26 anos se passaram, eu nunca abandonei o batismo no Espírito Santo desde aquele dia. Portanto, o que a igreja esperava da renovação carismática, ela cumpriu. Uma explosão de uma evangelização de leigos. Igrejas encheram. E aí, graças a Deus, toda essa geração de canção nova, Padre Marcelo Rossi, música católica, dançar na igreja, bater palma, tudo isso era muito estranho. E é claro que a linha tradicional ainda não consegue entender muito isso, por isso às vezes culpa o concílio por essa abertura. Mas aqui eu, como eu disse, não sou teólogo, eu preciso dizer que muita gente voltou para a igreja, jovens voltaram para a igreja, pessoas vieram, havia de novo uma alegria de ser católico. E os papas atribuíram isso à renovação carismática católica. Fala para quem está do seu lado, o seu grupo é uma resposta do Espírito Santo. Fala para quem está do outro lado, o seu grupo é uma resposta do Espírito Santo. Nós chegamos como leigos fazendo o trabalho do adjornamento? Sim. Onde é que pregava a verdade na sua paróquia, no seu grupo de oração? Eu sou daquela época que a gente estudava Nova Era, lembra? A gente pregava sobre Nova Era nos grupos de oração. Seminário de Vida no Espírito tinha um tema para falar sobre doutrinas não cristãs, fazer oração de renúncia, aquela coisa toda, né? Então ela veio no trabalho de adjornamento, de retorno às fontes. Então você sabia que você ia no grupo de oração, ia ter pregação da verdade. Você sabia que se você tivesse impulsionado por uma ação maligna, você seria liberto. E a chapa esquentava, e ali foi se multiplicando, como nós vimos aqui. Nossos pais na fé, lindo, eu me emocionei. Porque eu tenho pregado, muita gente tem desvalorizado as pessoas que pagaram o preço antes de nós. Hoje nós estamos meio que bebendo água limpa. A gente tem direito de evangelizar porque alguém foi muito humilhado para abrir as portas para o nosso grupo. Então a gente tem que valorizar a velha guarda, porque esse povo pagou um preço muito alto para a gente estar aqui hoje. E viveram a palavra, e pregaram, e bateram cabeça com os sacerdotes, porque era tudo muito novo, os padres não entendiam. Então tinha que ir aos poucos conquistando, mostrando que a gente não era doido, que aquilo era de Deus, que batia com o que o Papa queria, que era uma resposta do concílio. Gente, que ação extraordinária da renovação carismática católica. Mais de 50 anos se passaram e nós temos milhões de pessoas que foram de novo resgatadas à fé católica. Sem saudosismo. Viva a renovação carismática. Pode aplaudir, pode aplaudir. Só que hoje eu queria fazer uma observação. Me pergunta qual é? Parece que essa nova geração carismática, ela está mais cansada do que a primeira geração. Quantas vezes eu saí do emprego e fui para o grupo de oração sem tomar banho, sem comer. E quando acabava o grupo, a gente ficava na porta da igreja, não tinha vontade de ir embora, sabendo que a gente ia ter que tomar banho e comer e acordar cedo. Mas a gente não queria ir embora, porque o batismo no Espírito Santo fazia em nós uma coisa que a gente não vê hoje. Hoje, se não der tempo de tomar banho, você não vai. Hoje, se for acabar tarde, você não vai, porque amanhã você acorda cedo. A minha geração passava a noite inteira na vigília, tomava banho de manhã e ia trabalhar. E não tinha sono. A geração de hoje não vai fazer vigília, porque tem compromisso amanhã e precisa dormir. Eu não estou dizendo que a renovação carismática fracassou na sua missão. Eu estou dizendo que com 50 anos, 50 e poucos que se passaram, eu vejo duas gerações. Eu vejo a minha geração, que é uma geração de 26 anos atrás, que tinha tudo aquilo que fez o Moisés ser isso. Mas quando eu olho a nova geração, muito compromisso, muita reunião, saindo de casa, a gente que tem filho, é complicado, todo domingo, nossa, tá pesado, esse negócio de formação, Gente, a minha geração não tinha internet, a minha geração ia para casa de quem tinha parabólica, para fazer acampamento na Canção Nova, para ver o Tatá pregar de macacão jeans. Quem lembra do Tatá? Era o coordenador nacional da época, só vestia macacão jeans. Ele é de Pouso Alegre aqui, divisa de Minas com São Paulo. Nessa época, quem coordenava a Secretaria da Vera é Eugênio Jorge.
A gente ia acampar na casa das pessoas que tinha parabólica, sentava no chão com caneta e papel. A gente ia fazer acampamento na Canção Nova pela TV para escutar o povo da Nacional falar. Agora a gente vai no ENF, a gente vê o povo mais comendo, comprando, visitando lugar, pagando promessa, do que escutando pregação. Parece que a geração de hoje está mais cansada. A geração de hoje não tem ousadia. Eu preguei de favela, eu preguei em prostíbulo. Os cursos de pregador na minha época era aplicado assim: sábado você faz formação, domingo você vai de casa em casa bater palma. Dona, eu estou ali fazendo um curso de pregador da Renovação Carismática e falaram para mim que o que eu aprendi ali eu preciso aplicar aqui. A senhora tem 5 minutos, eu preciso pregar o querigma para a senhora. Então você ia do amor de Deus, do pecado, da salvação, da fé, conversão, do senhorio, da vida na comunidade, xaralalá, em nome do Pai. Obrigado, dona. Próxima casa, dona. A minha geração é a geração do orelhão. Eu andava 3 quadras, 3 quarteirão para ir usar telefone de ficha, para ligar para a coordenadora para saber se a minha pregação ia ser de manhã ou de tarde. Depois veio a geração do cartão. Mas era uma geração que tinha sede, era uma geração que tinha vontade, era uma geração que orava na madrugada. No final do meu grupo de oração tinha um banco, e nesse banco a coordenadora alugava por 50 centavos um livro toda semana, e você era obrigado a alugar um livro, entregar na semana que vem lido. Talvez você não podia ir no grupo, mas você tinha que ir, porque você tem que entregar o livro, senão pagava multa. Você era obrigado a ler um livro de um grupo até o outro. Então eu cresci na fé lendo 4 livros por mês, 48 por ano. Era uma geração ousada, intrépida, uma geração que fazia tarde de louvor em praça pública. Eu já preguei muito em palanque, trio elétrico, dar testemunho em praça pública, o povo jogando bola, bebendo, bêbado lá, forró comendo funk, e você aqui falando de Jesus, orando em língua em praça pública. A minha geração fazia chover, porque a minha geração orava e cessava a chuva, ou fazia a chuva aparecer se tivesse muito calor. Eu enxerguei com os meus olhos, nós em congresso de carismático, dizendo: Senhor, o sol está muito quente, nós estamos aqui em pé o dia inteiro, as ovelhas vão ser fritas, Jesus, ajuda nós aqui. E Jesus mandava nuvem para cobrir o sol o dia inteiro, enquanto nós estávamos reunidos. Eu cresci numa geração que ia espalhando e batizando, espalhando. Hoje eu percebo uma outra geração depois da minha, muito morosa, muito lenta, muito fraco, muito carente, muito mimimi, não pode falar nada, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é cansativo, não lê, não estuda, não quer formação, não quer aprender, não pode ser corrigido. Eu vejo hoje uma geração onde nós precisávamos estar com mais fogo, com mais capacidade, com mais bala na agulha para evangelizar, porque os tempos são maus, e eu vejo nós muito aquém da necessidade atual. Quem confirma isso, quem entende isso, dá pelo menos glória a Deus para eu saber. Metade não tinha nem nascido na época. Enquanto eu orava para esse tema, a renovação carismática é chamada a testemunhar, espalhar. Espalhar foi eu que coloquei no tema, o batismo no Espírito. Eu fiz questão de contar para você a origem da renovação. Quem entendeu, diga amém. Para poder dizer que nós temos que voltar a isso aqui. Por que muitas paróquias nós passamos a não ser aceitos? Não é porque nós somos bons, é porque em muitos lugares a gente foi perdendo a identidade. Porque quando nós tínhamos identidade, nós éramos perseguidos, mas o efeito era produzido. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais nós apanhávamos, mais nós batizávamos. Se eu fosse padre e eu chamasse a atenção do seu grupo e vocês ficassem cheios de mimimi, eu nunca mais queria renovação na minha paróquia. Por quê? Porque vocês não têm cara de gente batizada no Espírito Santo. A nossa geração não. Quando eu coordenei o grupo de oração, o padre me chamou na paróquia e arrebentou comigo. Ele só não bateu na minha cara porque ele era padre. E eu fui para casa chorando. 15 dias depois, quando meu coração aquietou, eu marquei uma confissão. E falei: padre, eu vim aqui para dizer que eu saí humilhado da sacristia 15 dias atrás. A minha vontade era meter a mão na tua cara. Mas eu vim aqui para me confessar, porque tu és sacerdote, eu sou ovelha, você é o pastor.
e eu quero ser santo. O Senhor me absolve. 2 anos depois, eu vi esse padre que me perseguiu, frequentando toda segunda-feira o grupo de oração e se oferecendo para expor o Santíssimo e dar bênção no final do grupo. A minha geração apanhava dos sacerdotes e batizava os sacerdotes. A geração de hoje, se apanhar do sacerdote, mete o dedo na cara dele, manda ele para a merda, posta um vídeo, fala mal dele nas redes sociais, passa a frequentar outra paróquia e nunca vai ganhar aquele sacerdote. O Senhor está nos chamando no final desse Kairos diocesano a voltar ao adjornamento. Talvez a igreja que entendeu que precisava voltar ao adjornamento, hoje eu entendo, passeando, pregando por esse Brasil e além Brasil. Eu preguei em grupo de oração no Japão, preguei na Inglaterra, preguei nos Estados Unidos, preguei aqui na divisa do Paraguai. Eu vi com os meus olhos grupos carismáticos que não tem nada mais de carismáticos. Quando é que você lembra alguém marcar 3 minutos no cronômetro para a gente orar em língua? Eu tenho pregado em grupos que nem oração em línguas tem. E olha que São Paulo diz que oração em língua é o menor dos dons. Padre Jonas tem falado muito isso. Nem orar em língua a gente ora mais. Imagina profecia no grupo de oração, palavra de ciência. Imagina se paralítico vai andar, se cego vai enxergar, se nós vamos salvar pessoas. Imagina se as pessoas receberão os carismas na renovação carismática, se o menor dos dons é orar em língua. E tem grupo que virou grupo de louvor porque nem oração em língua não tem mais. Como é que nós vamos batizar essa nação, meu povo? Me responde. Me responde. Tem grupos que viraram grupos de louvor. E olha que de louvor eu entendo, que eu sou daquela época do louvemos. Vamos cantar agora 853. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória. Amém, amém. Agora 394, você 394. Vem Maria, vem, vem nos ensinar. Eu tô velho pra dedéu, cara. Nossa Senhora. Ai, que saudosismo que bateu aqui agora. Que delícia. Que delícia. Eu sou da geração daquele povo que passou ali. Meu Deus, estou velho demais. Pergunta para quem está ao seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Hoje nós participamos de grupo que canta. Outro dia eu fui pregar num lugar e isso acontece sempre quando o pregador de fora vai, né? Aparece um ministério que não canta nem nada, mas eles chamam ele porque tem pregador de fora. Aí a pregação tem que começar 8 horas, já é 8h20, o cara não chegou no Espírito Santo ainda. E eu fico tipo assim, o povo veio porque eu estou aqui, eu peguei um avião para estar aqui, né? Não precisava do cara aparecer mais que eu, né? Eu podia falar, gente, vamos aproveitar o profeta aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levante seus braços, vem Espírito Santo, xarararara, Moisés, é com você, vamos filho, vamos metralhadora. Mas o cara já cantou 2 músicas do Espírito Santo e o Espírito Santo não baixa de jeito nenhum. Eu gostaria que com muita humildade você reconhecesse que nós queremos orar nisso, nessa adoração. Que o nosso grupo de oração também precisa voltar ao primeiro amor. Você sabia que a geração de hoje não dá mais paz de Jesus? Qual que era a marca registrada de todo carismático? A paz de Jesus. E uns anos depois, a paz de Jesus e o amor ou a alegria de Maria. Amém, irmão? Amém. A geração de hoje fala, e aí? Bom? 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 E aí? É nóis, é nóis, é nóis. Bom? Bom. Esses dias eu recebi um e-mail de um padre e eu me emocionei. O padre disse assim, eu queria te elogiar, porque todos os vídeos que eu vejo você pregando é com camisa de igreja. Porque os pregadores carismáticos não usam mais camisas de igreja. Você parou para pensar nisso? Os pregadores de hoje não tem blusa de igreja mais não. A nossa geração só tinha blusa de igreja. Abriu, levantava o braço, inclusive tinha um buraquinho aqui. De tanto que lavava. A nossa geração usava blusa de igreja. A nossa geração tinha texto pendurado. A nossa geração usava crucifixo. A nossa geração dava paz de Jesus, a nossa oração tinha Bíblia debaixo do sovaco. E aqui eu quero fazer um desabafo.
Eu sou daquela geração que eu aprendi que você, para receber uma resposta de Deus, você tem que orar na palavra, abrir a palavra. Eu nunca, ou quase nunca, ou poucas vezes errei na minha vida, porque eu aprendi num banco de grupo de oração que tudo que você for fazer, você tem que orar e tirar uma palavra. Se Deus não falar na palavra, você não podia fazer. Então nós orávamos na madrugada, a gente abria a palavra, ali a gente chorava, ali a lágrima pingava na Bíblia, ali você pegava aquelas canetas fluorescentes e riscava e botava embaixo assim, 3h15 da madrugada, dia 14 de fevereiro de 2021, Deus falou comigo, eu tomo posse. 8 anos depois acontecia, você voltava lá naquela palavra dizendo, olha, esse dia, essa madrugada, no meio da lágrima, Deus falou comigo. A minha geração comia a palavra, orava na palavra, rabiscava a palavra. Hoje já tem carismático pregando com tablet. O mundo mudou, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vem com esse papo que o mundo mudou, a igreja mudou. Hoje é necessário novas técnicas de evangelização. Não, é necessário alguém que vive santidade, que reza com a Bíblia debaixo do braço. É metralhadora, é metralhadora. Então você é a resposta para a sua cidade, amém? Nós somos a resposta para a política do Brasil, amém? Você é a resposta para o ministério público da sua cidade, amém? Você é a resposta do seu estado, amém? Você é a resposta para a pandemia do Brasil, amém? Como Moisés, o seu grupo de oração é o útero para gerar filhos batizados no Espírito Santo. A sua cidade precisa saber disso, que o lugar de parir pessoas espirituais é no seu grupo. Eu estou convocando você hoje a um ardor missionário. Eu tenho muitos defeitos, muitos mesmo. Quem convive comigo diz que eu sou terrível para conviver. Mas eu tenho duas qualidades. Eu tenho ardor missionário e zelo apostólico. Eu sou metódico, burocrático. Eu detesto ir em retiro onde o pregador lê uma coisa e fala outra. Ou começa no Gênesis, para no Apocalipse, não tem linha de raciocínio. Eu vejo que o cara está fazendo as coisas mesmo que estuprando a moção que foi dada. A gente rezou, tirou palavra, escolheu, a pessoa vai e faz. Eu sou todo metódico, organizado, que eu tenho zelo apostólico, ardor missionário, e minha alma queima por missão, por pregação. Às vezes eu estou cansado, sem voz. A minha esposa até brinca que o povo sacaneia, monta em mim, porque eu não sei dizer não, e eu quero, porque eu aprendi isso num banco de grupo de oração, que eu precisava salvar alma. Eu optei na época por não fazer faculdade. Por quê? Porque eu achei que o tempo que eu ia perder na faculdade ia ser um desperdício. Eu sou daquela galera que Jesus está voltando, não vai dar tempo nem de nós estudar, vamos salvar a alma. Não voltou, a gente não estudou, se lascou. Mas eu obedeci ao Espírito. Eu não estudei, mas já dei palestra em faculdade de medicina, de psicologia, de direito, de pedagogia, canetinha, data show, blazer, e todo mundo dizendo, professor, eu... Só um instante para não me atrapalhar meu raciocínio. Sem contar nem até 3 em inglês, preguei 8 vezes fora do país. Mas a nossa geração era assim. Como é que eu vou para os Estados Unidos? Vamos rezando o rosário e orando em língua, não vamos chegar lá. Chegar lá na migração, o cara racha lá, aí o cara, vá, passa, desgramado. Eu queria convidar você hoje a ter paixão, a tirar a bunda do seu sofá, amém? Vamos trabalhar, gente. A ECC precisa testemunhar esse Espírito Santo. Você precisa trabalhar. Você não precisa pegar microfone, não. Tenha raiva disso aqui, ó. Tenha raiva disso aqui, isso aqui é uma porcaria. Por isso que o Senhor diz, pregamos em teu nome, curamos. O Senhor diz, não te conheço. Enquanto isso o salmista diz, o zelo pela casa do Senhor me consome. Melhor do que quem prega é quem faz comida, é quem dá faxina, é quem enfeitou, é quem pintou, é quem fez inscrição, é quem não escutou pregação nenhuma. Os bastidores disso aqui é muito mais bonito do que o palco.
Quando você vê uma grande TV, uma grande comunidade, nem todo mundo que aparece lá é que sustenta aquele carisma, aquele chamado. Às vezes a doninha, a pessoa que está lá numa casa que não aparece, porque enquanto eu estou aqui, eu já recebi mensagem, é alguém que quer ir embora da fazenda, é o outro que está indo para o hospital, é o outro que está passando mal, é o outro que está na batalha, tem seco Jericó, não tem gente para adorar, o outro vai ter que pegar outro horário. Tudo isso está acontecendo aqui, então é muito fácil falar, eu sou Moisés Rocha. Os bastidores por trás de mim é muito mais santo, muito mais bonito, muito mais ungido do que isso aqui. Então procure coisas que não apareçam. Ame pessoas, ame almas, ame o grupo de oração. Se ofereça na sua paróquia para ficar passando álcool em gel na porta das paróquias, para purificar os bancos, purificar não, higienizar os bancos da sua paróquia. Esses dias eu recebi um testemunho lindo. Moisés, o padre da nossa paróquia, detestava a renovação, só que ele começou a transmitir as lives das missas, ninguém queria tocar. A renovação foi e tocava em todas, transmitia, montando computador, montando câmera. A pandemia não passou e o padre já apaixonou, porque ele não sabia que os carismáticos tinham vontade de servir a paróquia. Sirva na sua paróquia, procure uma coisa para fazer, tire os seus dons da gaveta, tenha sede de almas. Nós não vamos levar nada dessa vida. No dia do julgamento nós seremos julgados pelas virtudes. O Senhor vai perguntar o que nós fizemos, quem nós somos. A renovação carismática, eu repito, ela é a resposta para essa geração dos fins dos tempos. É da renovação carismática que tem que sair os santos dos últimos dias. É da renovação carismática que tem que sair os profetas que vão derramar o sangue pela vinda de Jesus Cristo. É essa geração carismática que vai ver com seus próprios olhos Jesus voltar. Eu cresci na fé, 26 anos escutando isso. Eu continuo crendo nisso até hoje. E eu estou querendo saber se você crê comigo. Nossa, que amém ridículo. Deu vontade de virar protestante. Eu vou perguntar, é dessa geração que precisa nascer os santos dos últimos dias? É dessa geração carismática que vai ver Jesus voltar com os olhos? É essa geração carismática daqueles que vão ser mártires, derramarão sangue por Jesus Cristo? Eu cresci na fé 26 anos escutando que esse povo carismático que ia ajudar a preparar a igreja para a segunda vida. Eu creio nisso até hoje. Quero saber se você crê comigo. Só para finalizar, para a gente adorar Jesus. Moisés, não é muita pretensa sua colocar nas costas da renovação carismática tudo isso que a igreja precisa até Jesus voltar? Não. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 773. É missão do Espírito Santo preparar a igreja para se encontrar no dia final com Jesus Cristo. Quem é que vai preparar a igreja para Jesus voltar? O Espírito Santo. Qual é o movimento que milita 24 horas